Se eu te fizesse a pergunta, qual é a maior invenção do homem? Qual seria a sua resposta? Existem muitas opções. Seria o fogo, porque nos dá calor, proteção e a capacidade de cozinhar nossas refeições? Ou talvez você escolhesse a roda, porque é a força motriz por trás do início do comércio. Embora ambas sejam excelentes escolhas, na maioria das vezes, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, tendemos a esquecer uma das mais importantes de todas: o dinheiro. Mas ao contrário de outras grandes invenções do homem, o dinheiro é uma ilusão imaterial. Talvez seja por isso que muitas vezes não pensamos nele da mesma forma que algumas das outras grandes invenções. Coisas como o fogo e a roda são tangíveis, mas não o dinheiro. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão cujo valor é inexistente, determinado apenas pela importância que damos a ele, ou pelo menos o dinheiro como o conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão de forma alguma diminui sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, éramos forçados a trocar bens e serviços diretamente no que chamamos de sistema de câmbio. As pessoas trocavam bens e serviços por outros bens e serviços. Como não havia um valor atribuído a esses itens, cada troca era determinada pelo que cada parte estava disposta a abrir mão para obter o que queria. Era como um jogo. Se eu quisesse alguns dos seus vegetais para o jantar, mas eu só criasse gado, eu teria que lhe dar um dos meus animais em troca de sacos de vegetais. Se eu quisesse sapatos para usar, mas só fabricasse tendas, eu teria que lhe dar uma tenda inteira em troca de um par de chinelos. E já de cara você pode ver um dos principais problemas desse sistema de trocas. É a assimetria. Como fabricante de tendas, não há como eu não me sentir enganado tendo que trocar um espaço de vida inteiro por um simples calçado. E isso não era tudo. Nosso dinheiro não é apenas um meio de troca, também é considerado uma reserva de valor. E antes da invenção do dinheiro, algumas pessoas não podiam guardar sua riqueza por falta de oportunidades. Pense no fazendeiro que vende tomates e o homem que fabrica tendas. O homem que fabrica tendas pode criar uma vila inteira de imóveis e trocá-la com quem precisar de um lugar para descansar a cabeça o ano inteiro, e provavelmente ganharia dinheiro com isso. Mas o fazendeiro que vende tomates só poderia fazer câmbio quando os tomates estiverem na estação. E como os tomates são produtos perecíveis, ele não podia guardá-los por um longo período de tempo. Portanto, embora ele esteja investindo o mesmo esforço em seu negócio que o fabricante de tendas, não havia absolutamente nenhuma maneira para ele permanecer rico o ano todo. As pessoas que mais tinham eram aquelas que possuíam coisas que todos queriam. Coisas como armas, pele de animais e sal. Mas como todo mundo sabia que todos queriam essas coisas, eles começaram a comprá-las, mesmo que não precisassem delas naquele momento, apenas para poderem trocar por elas mais tarde. E assim o valor sobre mercadoria surgiu. Do sal e armas para pequenas coleções, como conchas e miçangas, a humanidade havia descoberto uma maneira melhor de trocar e transacionar. Em vez de trocar bens e serviços por bens e serviços que você pode não precisar no momento, você pode trocar seus bens e serviços por objetos arbitrários para atuar como marcadores de valor. A ideia foi brilhante. Tão brilhante que o mundo inteiro gradualmente abandonou o sistema de câmbio e adotou o sistema de troca de dinheiro. Mas ainda havia um problema com esse meio de troca. Para que o dinheiro tenha valor, precisa ser escasso. Quanto mais disponível algo está, menor é o seu valor implícito. Isso é economia básica. Se todo mundo pode conseguir algo, não pode valer tanto, certo? Então coisas como areia ou conchas que você poderia facilmente pegar em qualquer praia não eram realmente uma boa medida de valor. A ilusão do dinheiro é algo que nunca pensamos realmente. Mas assim como os antigos reis, os governos de hoje entendem o poder do dinheiro e, como sempre, querem mais dele. Eles sabem que quanto mais desses pedaços de papel você tiver, mais poder terá. Então o que eles fazem? Bem, eles podem simplesmente criar inflação, imprimir mais pedaços de papel do nada. Por exemplo, se o governo brasileiro quisesse construir uma nova rodovia que custasse 400 milhões de reais, eles poderiam simplesmente imprimir o dinheiro para isso. É aqui que surge o grande problema: a inflação.
A sacada sobre o dinheiro é que ele precisa necessariamente ser um meio de troca para ser considerado valioso. Portanto, a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir o resultado dos bens e serviços que estão sendo fornecidos. Quando há mais dinheiro impresso do que há bens e serviços, todas as outras coisas sendo iguais, os preços desses bens e serviços aumentam e o valor do próprio dinheiro diminui. É por isso que muitos economistas e até mesmo pessoas comuns como eu e você estão preocupados com o atual sistema monetário global. Quanto mais o governo imprime dinheiro, mais o novo dinheiro rouba valor do antigo. A quantidade em sua conta bancária não muda, mas por causa do novo dinheiro que o governo acabou de imprimir do nada, seu dinheiro não é mais tão valioso quanto era antes. Basicamente, a cada segundo em que você guarda sua riqueza em qualquer moeda fiduciária, como o real, ela está sendo desvalorizada. A realidade é que o dinheiro é nada mais do que uma ilusão, mas é algo que todos nós devemos abraçar. Porque somente aprendendo sobre o dinheiro que encontraremos o caminho para a liberdade financeira. É tudo um jogo que, se você não souber as regras, perderá todos os dias. Entender que o dinheiro não tem nenhum valor intrínseco em si mesmo, mas sim só herda o valor que lhe damos, impedirá que você cometa erros comuns como gastar mais com passivos que somente desvalorizam com o passar do tempo ao invés de buscar ativos que se valorizam mais rápido do que a inflação e que podem proteger o seu patrimônio. O dinheiro é uma história em constante evolução, com muitos capítulos e reviravoltas, e é difícil prever como será a próxima grande inovação na história do dinheiro. O que sabemos é que o dinheiro é fundamental para a nossa sociedade e economia modernas. E enquanto a forma como o geramos e usamos pode continuar a mudar, a necessidade de um meio de troca e armazenamento de valor continuará a ser uma parte essencial da nossa vida diária. O certo é que eu e você precisamos aprender cada dia mais sobre como esse jogo funciona. Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação.